Olá! Olha só que coisa mais gostosa poder estar entrando aí naqueles minutos do seu dia, onde você decidiu que hoje eu quero ouvir um papo descontraído, um papo solto, mas que me traga alguma coisa. É assim que eu saio de casa também. Eu saio pensando, hoje eu quero bater aquele papo, onde me faça bem, onde eu aprendo, onde eu cresço, onde eu dou risada, porque a vida é essa. E, gente, na hora de escolher um convidado para ter esse bate-papo tão gostoso, dá trabalho. Dá trabalho porque eu quero gente de verdade. Eu quero gente que não mede as palavras e que não queira parecer legalzinho para vocês nem para mim. A gente tem um filtro aqui, entendeu? E hoje, hoje o nosso convidado é muito especial. Amigo, ó, longas datas, lá de trás, e que ensinam muito. Eu trouxe aqui para vocês Homero Barbosa Neto. Boa tarde. A gente tá gravando de tarde hoje, tá? Tá gravado esse programa aqui hoje. Tudo bem contigo? Tudo bem, Flávia Rodrigues, que prazer estar aqui com você, poder te reencontrar aqui fazendo o podcast, mas eu sou amigo da Flávia, colega de profissão, e tenho o prazer de ter trabalhado junto com você na televisão, no rádio, durante o tempo que você ficou fora do país, a gente nunca perdeu o contato. Nunca. E aqui na sua casa, tive a honra de ir várias vezes com a sua mãe, com a sua filha, então claro. Você é muito querida para mim, sou amigo do seu pai, então tá tudo em casa. Estamos em casa. É isso aí. Estamos em casa. Por isso, gente, eu aproveitei essa coisa gostosa, assim, por quê? Porque tem algumas coisinhas que eu quero falar hoje. Não vou dizer que não gosto. Tem gente que fala que não gosta de política, né? Eu não gosto muito. Eu adoro política. Até porque eu sou do tempo, Barbosa, que no colégio tinha OSPB. Organização Social Política Brasileira. No meu tempo também. E Educação Moral e Cívica. Devia voltar, né? Então, mas tem tanto patrulhamento, né? De gente que acha que não deve ter a discussão porque faz aquele proselitismo. A gente está vivendo hoje um tempo tão difícil, né, Flávia, que qualquer coisa já é motivo. Antes os professores não doutrinavam ninguém. Não. Eles colocavam a história e levavam a gente a discutir, instigava Exatamente. a nossa opinião a ser ouvida, mas não tinha esse negócio de cancelamento, de lacração, de até briga. A gente está vendo hoje briga em família, de pai que não conversa com o filho, que não vai mais no almoço de domingo, porque um é Lula, outro é Bolsonaro, e por aí vai. Não, é muito por aí. Eu me lembro muito bem também, quando nós tínhamos, eu fiz contabilidade, né? Na época que tinha uns técnicos. E eu me lembro justo isso, tinha aula de economia, e você sabe que eu estava pensando nisso, assim, quando eu falei, eu vou conversar com o Barbosa, que gostoso, que a gente sabe do que vai falar, eu sei que você vai conseguir esclarecer muita coisa, né, também. Mas eu estava pensando numa coisa, Barbosa, que falta faz nós termos aula básica, pelo menos, economia, da organização realmente social, política. Sociologia, antropologia. Exatamente. Aliás, essas matérias essas disciplinas estão sendo retiradas agora na nova reforma. O ensino médio vai deixar de ter. Eles querem criar pessoas voltadas única e exclusivamente para cursos técnicos ou questões de ciência diretamente àquela profissão que você vai exercer, sendo que o arcabouço humano que você adquire vem através dessas disciplinas. Barbosa, você não sente que é como se fosse a minha sensação, tá? É como se a pessoa estivesse fazendo medicina e cortasse a aula de anatomia. Entendeu? Acho que a formação humana é importantíssima. Óbvio! Né? Hoje em dia nós temos pessoas que não sabem, inclusive, se posicionar, porque eu respeito tudo. Se você tiver uma base que vá mais para um lado direitista, esquerdista, o que você quiser, mas se você sentar com argumentos válidos para mim, eu vou respeitar a sua decisão. Até porque cada um tem a sua decisão dentro da sua vivência, né? Dentro da sua experiência de vida, dentro como aquilo entra na sua vida. Eu sou igual a você. Eu fico com o Raul Seixas que dizia, né? Eu prefiro ser uma
metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Exatamente. Eu cheguei numa certa idade que eu já não tenho mais certeza de nada. Aliás, a única certeza que eu tenho é que eu não tenho certeza de nada. E eu estou apto, como uma esponja, a absorver aquilo que... Por exemplo, um papo igual a esse com você me agrada muito. Eu estou aprendendo com você. Eu acho que se você me convence que eu tenho uma opinião errada, eu teria a humildade de voltar atrás e falar, poxa vida, o que eu estava pensando não é mais a realidade. Por isso que eu procuro me informar, buscar, ler, pesquisar. E muda muito. Porque as coisas são muito mutáveis, você disse tudo. Muda demais. Eu estava vendo uma médica, inclusive, falando sobre vários casos e... tinha uma menina que ela tem um canal no TikTok, uma senhora já. Ela não chega a ser uma senhorona, né? Uma moça. Ela... Porque até isso dá medo hoje em dia, né? Hoje em dia, se você falar que é tal coisa, é velhofobia, não sei o quê. Afe Maria. Estamos na época da fobia, do ismo, né? Tudo é ismo, machismo, coisismo. Mas essa senhora, ela estava falando, inclusive, sobre um procedimento... tanatopraxia. E explicando sobre os procedimentos que eles fazem quando eles vão decretar uma morte cerebral. Então, tem todo um protocolo a ser seguido, né, durante X horas, X dias e tal. E, claro, tem um deles que foi bem polêmico, um vídeo dela, que ela virava a cabeça do paciente. E como essa virada, ela faz um movimento medular aqui, esse paciente move os membros. Para quem está assistindo, e é como eu pelo menos, completamente leiga nisso, você olha, nossa, olha, reagiu, quer dizer que está vivo. Não. Porque ela explicava que quando o nosso cérebro está funcionando, ele consegue controlar esse movimento. Isso se diz um cadáver, então, que ela estava manipulando. Ele estava supostamente vivo, ainda conectado às máquinas, e dentro do protocolo para decretar a morte cerebral. E daí a família decidisse doar os órgãos, que precisa ainda estar tudo funcionando, né? Coração batendo para saber sobre isso. Então, eles fazem um protocolo, que eles chamam, porque são vários exames feitos com um intervalo X de tempo, entendeu? Entre um e o outro. E esses movimentos, esse protocolo, cada exame é feito dessa maneira. E esse exame era isso. Um leigo olha e fala... Nossa, então ele está vivo, ele mexeu. Não, ele não tem mais atividade cerebral, por isso ele mexeu. O cérebro não consegue ele controlar esse movimento. E eu acho que você quer dizer que as coisas são mutáveis e que a cada ano que passa, ou às vezes até segundos que passam, você tem uma nova forma de abordar a ciência e aquilo que era antigamente atual, era muito mês diferente. passado já não é mais atual hoje. Um dos movimentos, um dos comentários ali nesse vídeo, o que foi? Nossa, eu disse sempre, né? Você sabe que essa histeria que eles criam na internet é algo absurdo. Criam mitos, criam histórias. E uma pessoa comentou algo tipo, não, isso aí eles inventam, que a pessoa teve morte cerebral para roubar os órgãos. Ou para isso. Antigamente não tinha isso. Então, esse é o fake news, né? Essas versões que são colocadas... Exatamente. E que agora virou moda, muita mentira que é dita verdade, que acaba se tornando verdade. Quem disse isso foi o Joseph Goebbels, que foi o ideólogo nazista, que criou o que é o Hitler, e que ele dizia que uma mentira dita várias vezes se torna verdade. E nós chegamos nesse tempo, né? Porque as versões são maiores do que os fatos. E o fato, principalmente a gente que trabalha com a matéria jornalística, né? Ele tem sempre que ter uma base, um fundamento, coisa que hoje todo mundo se arvora no direito de saber uma informação. A pessoa que participa de um grupo de WhatsApp, ela replica uma notícia para vários grupos e ela se acha o jornalista. Então tem aquela velha discussão da necessidade ou não de se fazer um curso superior para ter o diploma de jornalismo. Né? Eu sou a favor que haja esse filtro, porque qualquer pessoa hoje, ela pega e replica essa notícia. Hoje em dia um celular na mão parece que virou uma fonte oficial de informação. E cadê aquilo que você começou a falar, que é a ética que você adquire através do conhecimento? Você falou de curso, no meu tempo de universidade,
Primeiro a gente fazia 2 anos, eram 4 anos de curso, 2 anos só com formação humana. Claro. Então tinha psicologia, tinha economia, antropologia, sociologia, para você ter uma certa base e voltar depois para fazer o curso técnico nos últimos 2 anos. Claro. Porque o técnico, Flávia, você consegue adquirir rapidamente. Agora, a formação humana que muitas vezes falta no ensino médio, e agora eles vão tirar essas disciplinas da área de sociologia, você imagina só as pessoas que vão criar é uma judiação. Pessoas especializadas naquilo, isso é importante. Mas e a ética de um médico, por exemplo? Porque vão criar lá um oftalmologista, ele vai ser especialista no fundo do olho, numa córnea X, ele vai ser o melhor naquilo. Mas para chegar àquilo, ele não precisa ter esse preparo apenas técnico, científico. Eu acho que precisa ter a formação humana, a base, a ética, a moral, né? Os valores principais, mínimos de dignidade de uma pessoa, que hoje em dia está tão em baixa, infelizmente, cada vez mais isso está sendo colocado num plano secundário, né? Então, eu acho uma judiação, porque, infelizmente, vai soar meio forte para casa, talvez para você, não sei, mas, bom, você já me conhece, né? Então... até eu brinco quando eu converso com o Greg fala, a voz mais suave, você é tranquila. Eu falei, eu não sou tranquila, não. A voz pode ser, mas o conteúdo é pesado. Pega forte. Porque o que acontece? Eu, infelizmente, fico muito triste de ficar 14 anos fora do meu país e quando eu retorno, eu encontro uma nação com uma quantidade absurda de analfabetos políticos. Sabe? E quando eu digo analfabetos, é analfabetos assim, no sentido realmente da instrução, de ter uma base, sabe? Eu acho que a população, ela merecia realmente uma entrega para ele saber o que é isso, o que é aquilo, o que eu estou fazendo. Às vezes eu vejo uma briga muito grande. Ai, quem vai ganhar a eleição? Bolsonaro ou Lula? Meu amor... Posso estar muito errada. Você, por favor, me corrija, que até vou pedir para você uma descrição das nomenclaturas aqui. Eu posso estar muito errada. Me corrija se eu estiver. Mas, sinceramente, quem leva a caneta no final de tudo não é o cara lá de cima. Tanto para o bem ou para o mal, o que esse presidente faz ou deixa de fazer é com a conivência das câmaras, de deputados, senadores. Entendeu? Falou tudo. Essa autonomia que nós temos como Estado, que é um país, né, federalista, dá a um governador um poder gigante e também a um prefeito, de uma certa maneira, a nível de município. Não é? Você disse tudo, Flávia. E a eleição, ela é importante, mas só se discute Lula ou Bolsonaro. É o presidente da República. E eles não falam mais de ninguém, só fala de Lula e Bolsonaro. Esquece que tem um Ciro Gomes, esquece que tem uma Simone Tebet e outros aí que são opção. Mas, infelizmente, essa polarização é boa para os dois lados e eles estão jogando. O Lula quer o Bolsonaro de adversário e o Bolsonaro quer o Lula de adversário. Porque se aparecer uma terceira via, ele acaba ganhando dos dois. Mas, infelizmente, não se dá esse espaço. E uma outra coisa que eu acho que você acertou é a importância da eleição para deputado estadual, deputado federal e senador. Exatamente. Porque são eles que sustentam ou que têm a obrigação de fiscalizar o mandato, seja do presidente e do governador. E no caso da eleição municipal, a eleição para vereador, que também ninguém dá nada. E como, eu vou votar para presidente, nem lembra em quem votou para deputado na última eleição, com certeza não acompanha a votação, não sabe como é que eles votaram. Muitos aqui você vai perguntar quem é o senador pelo Paraná. Ninguém sabe. Não tem noção. Pouca gente sabe, mas é o Oriovisto Guimarães e o Flávio Arnes. Né? Agora, Flávia, eu digo aqui para você, vamos trazer para Londrina esse exemplo. Nós tivemos aqui o Francisquini pai e o Francisquini filho. Um fez 40 mil votos, outro fez 30 mil votos. E não tem ligação nenhuma com a cidade. Claro. O Francisquini ainda fala, eu nasci em Londrina, mas nasceu, mas nunca teve uma ligação com a cidade. E depois eles esqueceram
de Londrina. Ficaram esses 4 anos, aquele sargento Faur, que veio naquela onda sim, de militares se eleger, sim. veio lá de Maringá, fez mais votos do que eu para deputado federal aqui, e mais de 10 mil votos e nunca mais voltou para cá. Aí a gente entra naquele lado mente, sabe? Do londrinense. É o londrinense que vai no UPA hoje em dia e falta um dipirona. É o londrinense que hoje precisa de... vai num postinho, sabe? Para não chegar a ir a um UPA, porque tem gente que vai para o UPA, sabe por quê? Porque não fez um tratamento preventivo de muita coisa, porque não teve um acompanhamento, porque um problema de saúde que era mínimo, entendeu? Foi empurrando com a barriga, porque ele não quer ficar horas sentado num lugar onde o médico vai olhar para ele e não vai resolver nada. E ele acaba ficando grave e vai para um UPA. Tá tudo bem difícil, né? Você vê que falta uma cultura muito maior para a gente discutir política, como você falou, e infelizmente as pessoas se vangloriam de dizer que não gostam de discutir, que política, religião e futebol não se discutem, enquanto isso para os deputados ou para os que estão no poder, eles estão adorando isso. Mas isso convém? É lógico, quanto mais satanizar a política, claro, que político é tudo ladrão, que é tudo bandido, melhor para eles, porque eles estão conseguindo aquilo que eles têm como objetivo, de deixar a pessoa de fora da eleição. Então, quanto menos gente votar, eu acho que a única vez que o pobre, o branco, o preto, o rico são iguais é no dia da eleição, que cada voto vale igual, aí a pessoa abdica do seu direito de votar, porque ou anula o seu voto, mas ela está sendo conivente com aqueles que lá estão, porque eles compram a eleição. E, aliás, com dinheiro público. Você viu que triplicou o dinheiro para fazer campanha nessa eleição. Aumentou. Dificilmente um deputado vai perder a eleição, porque ele vai despejar um caminhão de dinheiro. E as pessoas, nessa crise econômica que estão, vão acabar aceitando e vão votar por dinheiro. Pois mas depois passa 4 anos chorando porque não veio isso, porque não tem aquilo. Eu me lembro quando fiz a contabilidade, tínhamos a aula de economia e aí tínhamos a aula de OSPB. A professora disse bem isso. Ela disse, as pessoas, por não saberem o significado, elas não sabem admirar e realmente aproveitar aquilo. Que é, por exemplo, a palavra política. Porque, gente, o que é ruim não é a política, é a politicalha. Isso é ruim. Agora, quando fala política, meu amor, você faz política todos os dias na sua casa. Na sua casa você tem normas, você tem regras, você tem horários, você tem isso é política. Nós fazemos política quando você organiza algo, quando você precisa. Quando você dá bom dia pro vizinho ao lado, você está fazendo a política da boa vizinhança. Exato. Quando você, por exemplo, quer fazer uma festinha, um bingo solidário, você precisa do papel X, você precisa falar com fulano, com ciclano. Nós precisamos, a política ela existe na nossa vida, essa é a vida da sociedade mundial, né? A política veio justamente para isso, para ajudar, para organizar. Só que foi feito politicalha. E enquanto eles conseguirem manter os analfabetos, não é? E não, porque esse analfabeto é o mesmo que não sabe cobrar depois. E eu tenho uma esperança, principalmente nessa eleição, não sei se você viu, que quem mais aderiu agora a tirar o título de eleitor foram aqueles que não mais precisavam. Os eleitores acima de 70 anos e os abaixo de 18 anos. E eu tenho muita esperança nessa juventude e naqueles mais maduros que podem mostrar para aqueles que estão aí hoje com a obrigação de votar, e eles não têm mais essa obrigação. E eu tenho encontrado muita gente nas ruas falando, eu não precisava mais votar, mas dessa vez eu vou, eu quero exercer o meu direito. Isso a gente vê em vários lugares, porque está precisando talvez da experiência dessas pessoas que viram um outro momento na política e desses outros jovens de 16, 17 anos que estão motivados a entrar e estão interessados, porque hoje, ao contrário do que a gente pensa, essa juventude discute política. Eles falam muito sobre política, estão muito mais por dentro das coisas do que na nossa geração, por exemplo. Eu tenho essa esperança. Eu
não vou ser negativo e achar que tudo está perdido. Eu mesmo, Flávio, eu não tinha mais vontade até de disputar uma eleição. E estou me propondo Vai cansando um pouco, né? Tem coisa que é malhar em ferro frio, tem hora que cansa, né? Tem uma hora assim que... Só que a natureza da gente não dá. Exato. A gente não consegue. Você vai conseguir chegar numa fila, ver uma senhorinha sendo maltratada por um servidor que está ali, cumprindo a sua função erroneamente. Você não vai conseguir ficar quieto. E dizer que você pode fazer a diferença. Claro. Eu postei antes de vir para cá, estava vendo, tá no meu celular até inclusive, a opinião de uma senhora, de uma das minhas postagens últimas. Ela falou, puxa, eu agradeço muito a ele, ainda bem que ele está voltando, porque se não fosse ele, o meu filho não estaria vivo. Porque ela falou que foi no orelhão, que pouca gente sabe ainda o que é orelhão, né? Existe, viu, gente? Pegou uma ficha, tá lá na minha postagem, você pode procurar. Ligou para mim, eu era deputado federal, estava em Brasília, e ela falou que rapidamente já estavam movimentando a sala cirúrgica para tirar o hospital, para levar ele para cirurgia. Como Olha a gente só. levou gente para ACD em São Paulo, levamos pessoas para o Hospital Sara Kubitschek, e não é um assistencialismo, eu falo assim, quando você tem uma proximidade com as pessoas, quando você tem uma popularidade, as pessoas podem te encontrar. Por exemplo, o Barbosa, todo mundo sabe que eu estou na Rádio Brasil Sul, sabe o meu telefone celular, que é o mesmo, sabe, faz quase 30 anos. Agora, você vota numa pessoa de fora, uma pessoa que não tem vínculo com aqui, ou você dá aquele voto de protesto em alguém que você quer só para colocar, para brincar com o seu voto, ou para tirar sarro, e aí você perde a conexão com aquela pessoa. Então, o voto é muito importante. O voto é uma arma. É uma arma. Flávia, você falou, né, da falta de dipirona na UPA, falta de atendimento no posto. Isso tudo é a consequência do voto. Claro que sim. Então, não vamos abrir mão desse direito, que é, na verdade, um momento secreto, é só você e a urna eletrônica, e a gente tem que fazer desse momento sagrado também. Ô, Barbosa, eu vou te dizer uma coisa. Realmente, tem gente que fala, votar no Brasil é obrigatório. Eu acho que entra muito nisso que você disse. Não, meu amor. É obrigatório como civismo? É. Eu vivi no Chile, lá não é obrigatório. Eles têm uma média de 65% a 70% do sufrágio nas urnas. Ou seja, não me desculpe. Precisariam votar. Entendeu? E são super Não, eles não politizados, vão. Não, eles não vão. Ah, é? 65% a 70% Não vão votar. Esse ano, para presidente, foi 60%. Então, eles abrem mão e deixam a minoria escolher. Exatamente. E é isso que acontece. Então, o voto, gente, pelo amor de Deus, o voto, ele é, para mim, duas coisas. Primeiro lugar, é um direito, mas, para mim, principalmente, é uma responsabilidade. É um dever. É um dever. Então, com todo respeito a todas as religiões, as pessoas elas têm muito mania, né, de dizer foi o diabo quem fez eu fazer tal coisa, né? Ou aconteceu tal coisa, gente, coitado, ele era um menino bom, com certeza. Vamos nos responsabilizar pelos nossos atos, pelo amor de Deus. Votei errado, votei mal. Votei baseado em modinha, votei só porque o ciclano falou, votei porque ele me deu lá um negócio, uma chapinha de cabelo. Meu amor, só que o cara que tu vai pôr lá, ele vai ter uma caneta com um poder gigantesco. E você que deu para ele. E você quem deu esse poder a ele. E você poderia escolher diferente. Se você votou errado, se arrependeu, exato, mude. Né? Como a gente falou, você não é obrigado a acertar, mas você tentando, você vai tentar. Ter uma chance de pelo menos acertar. Agora, muita gente bate no peito e fala, eu não voto já há quantas eleições, eu pago lá os R$3 de multa. Como se isso Mas são os que mais reclamam. Como se fosse um troféu. Pelo contrário, eu vou abrir mão de votar. Esse dia eu vi uma reportagem, eu também faço a mesma coisa. Eu guardo todos os... aqueles tickets que vêm, que são os comprovantes da votação. Eu faço até coleção. Está até na minha carteira aqui. Se bobear, eu vou tirar aqui para você ver. Porque eu acho bacana isso. Né? Você ter o direito, você votou naquela eleição, você participou Exato. de um momento cívico. Eu votava lá no Chile. Aí. Depois de um certo tempo de votação, de residência, você tem o direito ao voto. Aqui, ó, tô aqui com alguns aqui, ó, guardando na minha carteira para você ver aqui, ó. Você tem direito, e olha, tem mesmo, gente. Eu guardo, ó. Mas é isso aí.
Você tem direito ao voto. E eu me lembro que a última eleição que eu votei no Chile, que foi a última que eu estive lá, 2017, foi no dia do meu aniversário. Dia 19 de novembro. Opa! A votação anterior, eu tinha feito uma cirurgia no pé. Não foi votar? Fui votar. A minha sessão de voto era 2 andares acima. O exército que fazia lá, eles me levaram. Eu tenho fotos até na minha rede social. O exército me levou na cadeira de rodas, toda a escada. Só para votar? Para votar. Que gostoso. E é um direito. Você fez esse esforço todo para exercer a sua cidadania. Aí um dia aconteceu de eu estar num determinado lugar, conversando com uma pessoa por telefone, e falei algo que eu não gostava do governo que estava acontecendo lá naquele momento e aqui também, que eram viés parecidos. Uma senhora dos seus 70 anos, mais ou menos, lá a mulher com essa idade não vota, porque ela não votava e quando agora foi o direito que faz pouco tempo, elas não vão. Ainda elas ficaram foram domadas, foram domesticadas. Mulher não vota. Muitas votam, pode votar agora. Porque nós tivemos até a Michelle Bachelet lá, mas né? essas de mais idade, assim, muitas não vão. Então, o que acontece? Eu estava ali, ela estava com o marido, e eu falando, ela se intrometeu na minha conversa. Você não pode falar da presidente, porque você isso, você aquilo. Falei, senhora, só para começar, eu vivo nesse país há tantos anos, eu pago impostos nesse país há tantos anos. E outro detalhe, eu tenho mais direito do que a senhora de falar se eu estou contente ou não com a situação política atual deste país. Mas você é estrangeira, que não sei o que, ainda usou como eu sou uma negra estrangeira. Eu falei, por isso mesmo, como uma estrangeira, eu exerci o direito de cidadão de votar. E eu desafio a senhora a me provar que votou. Acabou com ela. Ela não votou. Quer dizer, quem não vota não tem direito de reclamar. Tá entendendo? E eu digo isso pra todo mundo. Qualquer pessoa que vem pra mim de isentão... Cara, eu respeito mais uma pessoa de um viés político contrário ao meu do que um isentão. Que fica em cima do muro. Porque é o que mais reclama, é o que fica fazendo postzinhos revoltados da internet. Entendeu? Verdade. São os que fazem barulho, são os que fazem a gracinha. E sabe o que é o detalhe? Eu vou te pedir uma ajuda agora. Pois não. Essas pessoas, e muitas que sim, exercem, votam, mas você tá votando pra quê? Para deputado, tal, mas por que você tá votando pra ele? Não, mas é porque ele que vai, né, ajudar o quê? O que faz um deputado? E o que faz um senador? Até onde vai o poder real de um governador ou de um prefeito? Você sabe me explicar para que você está votando? Muita gente, eu perguntei isso para muita gente, tá? Antes de nós fazermos esse programa, quando eu conversei contigo, você falou, vou. Falei, nossa, e agora? Essa é a pessoa ideal pra gente. Para isso. Entendeu? Sim. Eles não têm noção, inclusive. E olha, vou ser bem assim, 70% das pessoas que vão votar não têm a noção de qual é a real função para o cargo que eles estão contratando alguém. Falou tudo. Você tem uma empresa, que é o nosso estado e o nosso país, você vai contratar um funcionário com poder financeiro, com poder de decisão social e tudo, né? Mas você está dando uma carta para essa pessoa sem saber quais são os reais poderes que essa pessoa tem. Como você contrata uma pessoa assim para tua empresa? Não é? Sim. Fala para mim, para a gente deixar registrado aqui para essa gente, qual é a função de um deputado, a diferença entre o deputado estadual e federal, a função do senador e até onde vai os limites de um governador e o prefeito? Ô, Flávia, eu acho que isso acontece até com muitas pessoas que estão se arvorando em ser candidatos. Com certeza. Ou até muitos que estão lá como deputados e ainda não sabem do seu real papel. Acho que você falou... Primeiro que o deputado estadual, o nome já está dizendo, ele fica no estado, a sede da Assembleia Legislativa, que é o local de trabalho, são 54 deputados, fica em Curitiba. Então você tem que ir a Curitiba, ficar pelo menos 3 dias da semana, que são os 3 dias de votação, segunda, terça e quarta.
até às vezes a sessão de quinta-feira ela é antecipada, fazem sessões extraordinárias. A função principal do deputado estadual, que vai trabalhar em Curitiba, e muita gente critica, você virou deputado, você sumiu. Mas espera aí, se você elegeu a pessoa para ser deputado, ele tem que estar lá em Curitiba para te representar. Eu sofri muito isso. Eu fui o deputado que menos faltou quando fui deputado estadual de 2003 a 2006 na Câmara, na Assembleia Legislativa. E a primeira função, na minha opinião, é fiscalizar. Fiscalizar os atos do governador. O deputado estadual, ele inverte as situações aqui, porque as pessoas estão acostumadas só a ser apoio ao governo. Não importa o governo que seja, eles querem estar do lado para poder viver das migalhas que o governo manda. E muitas vezes eles esquecem que quem colocou eles lá não foi o governador, foram os seus eleitores. Claro. E esses eleitores foram os mais prejudicados, por exemplo, nesses últimos 4 anos, onde teve aumentos abusivos da luz e da água. E essa é uma função do deputado estadual. Por exemplo, os deputados daqui votaram a favor desses aumentos, votaram a favor da criação de 484 cargos comissionados, que é cargos sem fazer concurso público. Olha só. Aquele cabidinho básico, o cabide de emprego, em vez de fazer concurso público para contratar mais professores, para contratar mais policiais e outras áreas que está uma defasagem imensa, médicos, enfermeiros, técnicos administrativos. A gente vê como está a situação das nossas instituições. Claro. Mas, voltando, o deputado estadual, por exemplo, ele pode criar mecanismos de fiscalizar que já existem lá dentro. Por exemplo, uma audiência pública, aumentou o valor da água. Vamos fazer uma audiência pública, vamos chamar o presidente da Sanepar, vamos chamar os representantes da sociedade e fazer essa audiência pública e descobrir qual é a justificativa para poder aumentar isso. Ele pode fazer requerimentos, ele pode convocar. Ele tem o poder de convocar, passando para o plenário e todos, ou a maioria, aprovarem. Ele pode convocar qualquer pessoa da sociedade, pode criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar determinada situação. Claro. Então ele tem um poder imenso, mas, por exemplo, daqui, não vi nenhum deputado... Ele cria também, ele pode criar projetos, ele... Exatamente, pode. Bem lembrado também, os projetos de lei que são da sua atribuição. Por exemplo, ele não pode fazer projeto que cria dotação orçamentária. Quer dizer, que vai criar despesas extras que não tenham provisão legal no orçamento do Estado. Para isso, ele pode sugerir ao governo do Estado que aí sim pode legislar sobre matéria financeira, mas ele não pode, é uma das limitações. A mesma coisa do deputado federal, que tem a obrigação de fiscalizar o presidente da República e também o senador, que é uma outra Câmara um pouco mais elevada, que tem uma função mais reguladora. O Senado são 8 anos de mandato, ao contrário dos deputados estaduais e federais, que são 4 anos, mas eles estão lá para referendar. O projeto primeiro passa pela Câmara, vai para o Senado, para os senadores aprovarem ou modificarem o projeto. Se eles modificam, ou eles podem rejeitar, se modificar, volta para a Câmara dos Deputados, para que depois vá para a sanção, ou seja, o presidente da República vai... Aceita ou não? Aceitar, vai canetear, vai dar essa sanção, e o próprio presidente da República também pode enviar projetos e pode fazer emendas ao projeto. Quando o presidente emenda alguns projetos ele retorna da Câmara, volta para a Câmara para novamente ser aprovado ou não. Ou seja, entra aquilo que a gente falou. Não dá para ter um governo corrupto sem ter uma Câmara conivente. Exatamente. E você vê que o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, ele angaria esses apoios, esses deputados, através do dinheiro que ele tem. Você vê a aliança feita do governo federal com o Centrão, por exemplo, que são vários partidos que o próprio Bolsonaro criticou, que o general do Bolsonaro falou, se gritar, pegar ladrão, não fica um no Centrão, negócio, né? E aí o governo teve que aderir ao Centrão para poder... Teve que fazer política. Fazer política e se manter. Teve que fazer política. Mas só que essa é uma política através de emendas parlamentares, através do dinheiro público que se tornou o orçamento secreto. Quer dizer, estava dando dinheiro para os deputados, para eles aprovarem os projetos do presidente, mas um dinheiro que
era secreto, ou através das emendas legais, mas dava um outro dinheiro por fora. Quer dizer, quem vota a favor do governo vai ganhar mais dinheiro. Isso não é correto. Não, e isso vem de muito já, né? Isso vem de muito tempo, mas o problema é esse, é o povo não ter a noção. Não fiscaliza, do que acontece, não acompanha, não levantar sabe, o tapete. Esquece o voto que ele dá. Vota para deputado como se fosse mais um voto qualquer. Mas não, o voto tem consequência. Claro. É o deputado, seja estadual ou federal, que vai dar sustentação ou não aos governos, que vai ou não fiscalizar os governos e que vai ser o representante, porque ele é o representante daquela pessoa. Você me chamou a atenção numa coisa. Barbosa, para mim, assim, eu te encontro com a idoneidade, com a capacidade, a bagagem para me responder tanta coisa nesse âmbito, justo porque você foi deputado estadual, certo? Sim. Federal. Sim. Prefeito da cidade de Londrina. Sim. Ou seja, você trabalhou com a informação a sua vida inteira também, porque você também é jornalista. Sim. Ou seja, uma coisa que eu penso muito, sabe o que é, Barbosa? Hoje em dia, eu vejo que o Barbosa, ele vem como um dos candidatos também, ao da deputado estadual, Sim. né? E o que acontece? Se eu peço para você, Barbosa, vou fazer o seguinte, eu não quero fazer campanha, né? Eu quero falar de feitos. Porque se eu for conversar com alguém que fala para mim que teve um cargo político, e é isso que eu acho que as pessoas deveriam aprender, essa cobrança que você disse. Eu fiz tal coisa, tal, mas olha, eu vou fazer. Não, querido. Primeiro, cuidado com as promessas. Tem muitos aí prometendo coisas, meu amor, que não é da alçada dele. Ele promete coisa que não é do poder legislativo dele. Ele não pode fazer aquilo. Tem vereador que se elege prometendo coisa que não é da função dele, ele não vai fazer. Deputados fazem, não é assim? Exatamente. Então, e o que eu acho? A gente conversou um pouquinho antes, né, de começar, justo sobre isso, que é o quê? Eu acho que quando você já teve algum cargo, fala, olha, eu quero que você me mostre só umas 2 ou 3 coisas, pelo menos, então. Conta pra mim. 2 ou 3 coisas que você fez. Isso fala de você. Uma folha de serviços prestados. Claro, né? Porque quando eu vou contratar alguém, eu peço o quê? Currículo. Eu peço uma folha de promessas ou eu peço um currículo onde ele me comprova a experiência dele? Verdade. Por que os cargos mais importantes que vão definir todo o resto no meu país, a contratação é diferente? Porque se for assim, eu quero chegar na melhor empresa e quero fazer uma folha de promessas e eu quero entrar com essa folha de promessas, caramba. Você vai fazer uma cirurgia, você quer saber, esse médico é especialista nessa área? Ele já operou? Já operou? Quantas pessoas ele operou? Já fez barbeiragem? Qual é a porcentagem positiva desse médico? Se o cara fala já morreu gente na mão dele? Eu não vou ser operado por ele. É a mesma coisa. Por que então que a pessoa pode comandar a minha vida? Porque, gente, esses caras comandam a nossa vida. Você vai entrar num ônibus, né? Às vezes você chega lá, mas o cara não é motorista. Você vai naquele ônibus? Você não vai. Não, então, entendeu? Tem que ter referência. Você precisa sim da política, porque agora que você vai abastecer no posto e tá caro, e você quer bater no frentista, ele é um coitado. Ele que ouve teu palavrão, mas não é ele que merecia, não. Verdade. Entendeu? É o cara da caneta que tu votou para deputado estadual e o cara que você votou para governador que não estão fazendo nada pensando em você. E daí? Verdade. Entendeu? Então, essa é. E por falar nisso, eu estive fora, gente. Então, um pouquinho antes da gente bater esse papo, eu andei dando uma revisadinha, roubei umas coisas tuas. Legal. Pra mostrar. Ô, Flash, coloca um negócio aí pra mim. Vai ser mais fácil você me contar, tá bom? Vamos olhar. Trouxe umas coisas, olha só. Foi criado um restaurante popular em Londrina. Sim. Que é isso? Londrina não tinha um restaurante popular, né, Flávia? Quando eu lancei ali em frente ao terminal, na João Cândido, eu era prefeito, foi o primeiro restaurante popular de Londrina. A minha ideia, caso eu continuasse na prefeitura, é colocar mais 4, né? Além do centro, norte, sul, leste, oeste, cada uma das regiões, com refeição a R$1,50, né? E o restaurante funcionando de manhã e à tarde. Você vê, na pandemia, fecharam o restaurante. No governo do Quiré ficou mais fechado do que aberto. Tem muita gente que tem preconceito, porque
foi criado na minha gestão. Eu já ouvi falar que a comida é ótima. E ó, eu nunca mais voltei, mas eu às vezes passo em frente, vejo o mato alto, mas eu fui até processado porque eu coloquei o nome do Leonel Brizola, e aí falaram que não podia ter colocado as cores daquele jeito, mas eu ganhei na justiça, as cores estão lá, o restaurante está lá. Eu acho que o restaurante poderia fazer um papel maior, deveria distribuir como faz em São Paulo. Hoje até está caro distribuir as quentinhas, que fala, as marmitex, né, para os moradores de rua. Eles não precisariam até comer lá dentro, muitos poderiam receber ali fora, pagando uma quantia módica e até também fornecer... Até morador de rua tem R$1, gente. Exato. E fornecer... hoje já está até mais caro que esse R$1. Mas e outra, à noite também. E sábado e domingo, o restaurante popular não podia fechar, porque as pessoas precisam comer todo dia. Exatamente. As pessoas têm fome todo dia. E outra, não são servidores da prefeitura. Vai encarecer, não. Eles são contratados da prefeitura. São organizações sociais que ganham concurso para prestar o serviço. Então poderia, se o prefeito tivesse essa vontade, funcionar sábado, domingo, feriado, e no almoço e no jantar, e fornecer esses marmitex. Eu acho que é uma ideia que poderia ser pensada. Eu achei interessante porque até quis trazer. Eu vejo, fiz um período até de motorista de aplicativo, e eu via passageiros, gente, que ia com dinheiro contado, inclusive ia de Uber porque saía mais barato, estava lá em 4 pessoas, acabava saindo mais barato do que pegar 4 ônibus. Verdade. 4 passagens de ônibus. Sim. E essas pessoas passavam o dia inteiro resolvendo trâmites, que também esse é um outro assunto para outro dia, mas existem algumas coisas em Londrina que a pessoa é obrigada, como se fosse antigamente, aí no centro da cidade, alguns, sabe? E essa pessoa, às vezes, vai com o dinheiro contado. Exato. Ou como essas mães que vão ali no pai levar o filho, passa 10 horas com uma criança lá sem comer. E outra coisa, Flávia, tem muitos idosos, viúvos, viúvas, que não têm mais motivação para fazer comida em casa. E outra, eles pegam o ônibus, é um passeio, vai lá, almoçam, retornam para casa. Eu acho que é um incentivo, né? Eu creio que o restaurante popular poderia ser mais dinamizado. Você até falou de alguns serviços que as pessoas precisam ir para o centro. A farmácia popular, que também foi uma criação minha, e só tem uma farmácia popular. Infelizmente, hoje, se você for lá com a receita na mão, pegar o seu remédio, você não pode, porque eles só agendam por telefone ou pela internet. É verdade? Uma barbaridade. Eu passei por isso. Você vê? Eu passei por isso, porque eu tive o remédio está lá, atrás. O remédio não é do prefeito, não é, o remédio é da pessoa, ela tem o direito, custa você dar o remédio, a pessoa não está indo lá comprar um sapato, ela não é por luxo que ela vai lá, ela vai por necessidade. Mas mudou muito, viu, Barbosa, também. Como a administração, ela muda até o ar das coisas. Porque as pessoas, às vezes, atende, eu digo para as pessoas, muitas vezes, só que, no meu caso, eu consigo dizer para um profissional que esteja me atendendo mal. Muita gente não consegue, entendeu? E esse profissional não está ali grátis para você, não. Ele não está ali como voluntário. Fazendo um favor. Não, ele está recebendo. E bem, né? E bem. E eu não consigo entender. 6 horas por dia de trabalho, 5 dias da semana. Tem muita coisa aqui que eu não ando entendendo muito. Isso é um papo outro dia, tá? Falta comando, né? Mas tem algumas coisas... não sei. Porque quem dá o tom é o prefeito, então, né? Que tá mas com a batuta na mão. A questão não entra por faltar comando. É que o comando tá indo pro lado errado. Entendi. A coisa vai por aí. Entendi. Porque eu quero entender por que quando eu fui no UPA, inclusive diagnosticada errado, agora que eu estive doente há um tempinho atrás, eu fui pro UPA, me diagnosticaram com dengue. E não era? Me mandaram para casa. Me deram um remédio na veia lá, me mandaram para casa. Passei dias, claro, no dia que te dá o remédio na veia, normalmente é mais potente, passei um dia bem. Depois começou a piorar, resultado. Foram praticamente 20 dias nesse sofrimento. E não era dengue? Terminei internada com pielonefrite, que é uma infecção nos rins. Nossa. Perigoso. Isso mata. A diferença é que eu não fico quieta, eu procuro, eu vou ver o que está acontecendo. Poxa, tem tanta gente que trabalha, mãe de família, que inclusive vai trabalhar doente. Quando essa pessoa for, já é tarde, já espalhou para todos os órgãos essa infecção e você já morreu. Verdade. É mais uma mãe de família. Mas sabe o que acontece quando eu cheguei no UPA? Do Jardim do Sol, porque eu falo mesmo, quero nem saber, como cidadã,
como pessoa que foi atendida, eu já tive 2 casos no UPA do Jardim do Sol, tá? Não, o UPA do Jardim do Sol foi um. O outro foi no outro UPA. Sabará. Só nesse tempinho que eu cheguei no Brasil de volta. 2 barracos. Já, olha. Primeiro, fui atendida por uma senhora que se dizia médica. E eu tirei uma foto da minha ficha, eles disseram que é ilegal. Eu quero saber por que é ilegal, se a ficha é minha, médica. Se eu pedir para eles a minha ficha médica, eu tenho direito. É o teu prontuário. É o meu prontuário. Sim. E eu só fiz uma foto, na verdade, porque eu ia brigar no outro lugar de saúde que eu tinha contratado e eles não foram me atender em casa. E eu queria provar que eu realmente estava mal. Minha pressão estava altíssima, estava com muita febre nesse tempo. Quando eu cheguei em casa, não sei por que eu fui olhar aquilo. Acho que eu fui verificar, né? Porque eu brigo, tá, gente? Mas eu brigo com... Eu quero saber o que eu tô brigando para não passar vergonha. Então eu fui ler. A tal médica, que mandou, inclusive, me aplicar um antibiótico intramuscular, era enfermeira. Ela não era médica, era corém. E no meu... Tá aqui, tá? Tá aqui. E no meu prontuário tá lá. A ordem dela, o antibiótico receitado, corém. Cheguei aqui agora nesse caso meu, todos os funcionários na parte de dentro, eles têm que aprender, eu concordo com você. Mas todos os funcionários da parte de dentro lá eram pessoas em estágio. A única que sabia pegar uma veia foi que, graças a Deus, a que me atendeu, porque eu morro de medo de agulha, né? Que perigo. A que me atendeu. As outras, eu vi passando 2, 3 por uma pessoa e não conseguia pegar uma veia para colocar um soro. Você tá me entendendo? Do que a gente está falando, gente? Eu estou falando de pessoas que passam horas, mas horas, Barbosa. Tinha gente que estava ali desde o meio-dia, gente. Eu estou falando de 10 horas da noite. Com fome, cansado. Com dor. Estressado. Morreu agora uma senhora lá. Eu sei. Morreu agora uma senhora lá. Meus 3 anos de mandato, nenhuma pessoa morreu em atendimento e eu criei as 2 UPAs, as 2 únicas UPAs de Londrina. Olha só, foi durante então o teu mandato de prefeito de Londrina. E um prefeito que é médico não construiu uma única UPA. Aliás, a plataforma dele era essa, né? Era essa, melhorar a medicina, né? Exato. Falou que sabia o caminho das pedras. Então, né? Parece que as pedras estão subterrâneas. E outra coisa, Barbosa, põe mais pra mim aí, ô Flash, vamos seguir explorando ele mais um pouquinho aqui. Qualificação de mão de obra. Nossa, aí você chegou no... Pula, depois a gente volta nessa. Não, essa daí eu quero... Pula essa, pula. Esse eu quero chegar também. Pula também. É que são os 2 que eu quero... Vai. Qualificação de mão de obra, vambora. Aliás, eu achei bonitinho esse negócio de Barbosa tá on, tá? O Thiago me criou. Tá legal. Vamos lá, manda pra gente. Na verdade, o Barbosa, pelo que eu sei, nunca teve off, tá? Nos bastidores ali, vendo, lutando, mas off você nunca teve, não, eu sei. Verdade. Obrigado, Flávia. Olha, essa galera aí, ó, é tudo gente que sabe, né, não? Sim. É gostoso ver isso, né? Esse foi esse semana passada, não é? Os agentes comunitários de saúde, os ACS e os agentes de combate a endemias. Olha. Eles estão tendo um problema porque o governo federal colocou o piso salarial de R$ 2.424 e aqui eles não estão querendo pagar. Quer dizer, é um piso de 2 salários mínimos e está essa briga aí com a prefeitura. Então, eles me chamaram porque fui eu na época que fiz o concurso público, porque era terceirizado, eram as empresas particulares que não pagavam eles direito. Daí eu falei, não, vamos parar com isso. E essas empresas não recolhiam os impostos e os encargos, e aí sobrava para a prefeitura ter que pagar 2 vezes, né? Quem faz errado acaba tendo que pagar 2 vezes. Aí nós fizemos os concursos, eram 260 profissionais, né? Desde que eu saí não aumentou. Aliás, Londrina já era para ter pelo menos para cada 1.000 habitantes um agente de combate à endemia. Você vê que a dengue voltou a crescer. E são eles valorosos que fazem o trabalho de visita, vistoria às casas, né? Eles são que estão lá na ponta da saúde mesmo. Claro. Disso que a gente está falando. Adianta, o governo federal lá, bom, agora ele pelo menos aumentou o salário. Mas se você não votar direito para o teu prefeito, para o teu vereador, e se você não souber cobrar, sim, sobra isso, a pessoa ter que ir falar, cara, ajuda. É obrigação, né? E não está fazendo.
É exatamente isso. Passa para mim. Dia do socorrista foi dia 11 de julho. Na minha rede social, eu deixei passar batido. Eu falei, não, eu vou colocar porque eu quero falar. Galera, que trabalho que bonito, trabalho né? lindo. Você sabe que Londrina não tinha, né, o CIAT. Antes era o Transporte Emergencial Centralizado, o TEC. Eram combis antigas. Nossa. E dessa ideia do TEC aqui de Londrina, que foi sistematizado até no governo do Jaime Lerner, que foi criado, né? O CIAT, que é atendimento ao trauma e emergência. Depois o SAMU no governo federal, Serviço de urgência, né? De atendimento de urgência. Gente, são esses caras aí, gente. São os heróis não é o doutor verdadeiros. Lá do hospital, não. É esse cara que vai te socorrer naquele momento exato, naqueles primeiros minutos. Sim. Que são cruciais para salvar uma vida, né? É verdade. E às vezes até o próprio médico que tem que ir para os casos mais graves, né? Você até sofreu acidente recentemente, né, Flávia? Você sabe como é importante esse atendimento. Se tem coisa que funciona, você até poderia fazer comparação com aqui, com o Chile, né? Mas esses são bombeiros médicos, socorristas, paramédicos que fazem um trabalho maravilhoso. Quantas vidas eles salvaram. Nisso o Brasil está anos-luz, viu? É, né? Anos-luz, tem coisa que a gente precisa reconhecer. Por exemplo, todo mundo mete a boca na saúde, mas o SUS é uma conquista. Você vê o que o SUS fez agora, nessa pandemia. Esses verdadeiros heróis ajudaram a salvar vidas. É o que você diz, infelizmente, nós temos um sistema incrível nas mãos, mas temos maus administradores. Precisava ter um reajuste nisso aí, né? Ou um ajuste. Precisava ter, novamente, um grande fórum para se discutir onde estão as falhas, quais as pontas. E não é difícil fazer isso. Primeiro que o dinheiro tem, só não chega lá na ponta. Primeiro que passa muito pela corrupção, eu acho que está errado. Vai peneirando. Flávio, você acha que tem que ter um deputado para ele pegar o dinheiro que é do governo federal e levar para a base dele, sendo que isso tinha que ser técnico, tinha que ser científico. O governo federal tem todos os protocolos que mostram a necessidade. Quantas equipes de saúde da família tem no município? Qual é o índice da dengue no município? Quantos partos são feitos? Quantos estão nascendo? Quantas pessoas? Então, qual é a deficiência? Isso tem que deixar de forma técnica, não tem que ter uma discussão política. Eu acho que os deputados, os senadores, eles tinham que fazer a discussão política, elaborar leis, fiscalizar, fazer o controle, como a gente está propondo aqui. Não vamos meter a boca no SUS, que ele é importantíssimo. Mas você sabe que até nisso, a falta de conhecimento e informação do cidadão atrapalha. Porque o cidadão não sabe o que exatamente, por exemplo, dentro da cidade é de responsabilidade da prefeitura, o que é de responsabilidade do governador. E tinha coisa que me informo, que converso, que pergunto muito, eu também não sabia. E quando eu fui reclamar, não, mas isso não é o município. Mas quando vem uma verba para ser mandada, é ele que quer administrar. Mas eu acho que essa é uma desculpa, Flávia, que muitas vezes o servidor, ele quer dar para calar a boca da pessoa. E isso não tinha que ser. Por exemplo, nos Estados Unidos, a polícia é uma só. Não quer saber se é polícia federal, se é polícia estadual, civil, militar. Se é civil, militar. Não, a polícia é uma polícia só. Aqui tinha que ser a mesma coisa. A polícia, o cidadão, ele não precisa saber se é estadual ou se é federal. O dinheiro sai do bolso dele, ele que paga o imposto que deveria ser revertido em favor dele não é. Então não tem que ser essa. Então, volta para mim aí, Flash. Volta para minha guarda municipal. Porque é justamente isso. Vamos entrar nisso. Vamos entrar nisso. Que é o quê? Essa deficiência de segurança, sabe? Essa sensação assustadora que a gente tem muitas vezes, né? Depende de onde eu vou, de onde eu vou ter que esperar alguma coisa, ou do que eu vou ter que fazer. E o que acontece? Infelizmente, durante a gestão do Barbosa aqui na prefeitura, eu estava no Chile. Então, eu não pude participar. Tudo que eu sei do seu governo, hoje em dia, da sua gestão, da sua administração, eu sei através de outras pessoas. E eu ouvi falar muito bem do seu trabalho, da sua administração. Obrigado. E graças a Deus a gente tem uma inteligência e um filtro para, inclusive, investigar coisas más que às vezes eu ouvia.
Sim. E graças a Deus eu consegui descobrir que o povo gosta de brincar com a cara dos outros e com a moral dos outros de graça, né? É verdade. Mas tudo bem. E você, quando eu cheguei, Londrina tinha uma guarda municipal. 12 anos. A guarda municipal em Londrina foi criada durante a tua administração, né? Sim, era um sonho, acho que, da cidade, né? Uhum. Londrina hoje vai ter até um concurso para contratar 50 novos guardas municipais, eu acho que é muito pouco. Claro que sim. Londrina já era para ter 600 guardas, nós começamos com 400, né? E acho que aos poucos a gente queria chegar a esses 600, ou seja, cada 1.000 habitantes, um guarda municipal, que é o que até a própria Organização das Nações Unidas, a ONU, preconiza. Né? E aqui se inverteu muito o papel da guarda, não se investiu na carreira do guarda municipal, para ele ter incentivos de progredir dentro da carreira, deveria ter um plano de carreira separado, claro, uma valorização maior do próprio servidor, mas eu acho que foi um sucesso. A Guarda Municipal de Londrina, ela está aí até hoje, ao contrário até do que as últimas administrações fizeram. Eu não tirei esse dinheiro do governo municipal, quer dizer, não tirei do cidadão londrinense, fui buscar em Brasília. Ah, que legal. Porque lá tinha o dinheiro. Mas esse é o trabalho, essa parte da administração que eu não entendo. Sabe? Aqui preferem aumentar o IPTU do que ir lá em Brasília levar o projeto e trazer. Aqui, gente, cidadão teve gente que se matou com esse absurdo de aumentar o IPTU. Entendeu? Verdade. E você fala assim, ô senhor prefeito, que uma vez uma pessoa disse, não, mas disse pra mim, né? Quando eu falei um pouquinho, só um pouquinho. Aí eu falei, gente, por que o prefeito não vai cobrar tal coisa? Entendeu? Porque isso aqui não tá funcionando. Ah, mas isso aqui não é responsabilidade da prefeitura, é responsabilidade do governo do estado, ou é responsabilidade do governo federal. Eu falei assim, é. Então quem que tem que ir lá bater na porta do governador? E quem tem que bater na porta do governo federal? Sou eu? Ou é alguém que eu contratei, que eu votei e coloquei lá para me representar? Exatamente. Quem tem que bater na porta dele? Porque se for eu, me avisa, né? Coloco lá minha melhor roupinha, roupa da missa, coloco a roupa de domingo, vou lá na porta do governador e bater, ó, senhor, é o seguinte, eu não tenho representante na minha cidade. E vim aqui pedir isso, aquilo. Exatamente. Você tem toda a razão. Por isso que eu acho que as pessoas cobram muito, né? O prefeito sempre é o culpado, mas ele é eleito para isso, né? O culpado, ele também recebe os louros. Então, eu acho que você tem razão. E a questão da guarda municipal, infelizmente, o atual prefeito, ele foi contra a guarda. Ele era vereador e ele segurou muito o projeto lá na Câmara Municipal. Eu tive que ligar para ele, eu lembro, falar, por favor, Marcelo, libera o projeto, porque senão nós vamos perder o recurso lá em Brasília. E nem saía do bolso deles, gente. Exatamente. É um absurdo. Mas é aquela questão política, né? A politicagem que é feita, que a pessoa fala, não vou liberar para ele, porque vai criar uma guarda, isso aí vai ser bom para ele, vai, né? Ele está pensando como estratégia lá na frente, Exato, né? É o que pensou, né? Que ele queria chegar lá, mas ele queria que tirasse o Barbosa da parada, né? E foi o que aconteceu. E não é pro bem da população, gente. Parece que vai fazendo as coisas, você tem que perguntar, falei, daí? Sabe? Eu acho que é absurdo isso. E nós temos também aquele outro que eu pedi para você passar, Flash, que é o próximo, né? Se eu não me engano, é o próximo, ou era o anterior. Que é sobre a mão de obra especializada, a qualificação da mão de obra. Gente, nós temos muitas vagas de emprego em Londrina hoje em dia. Muitas vagas de emprego que não conseguem ser preenchidas por não ter mão de obra qualificada. É impressionante isso. Verdade. Você veja, ações minhas nessa área só, Flávia, eu vou te contar aqui. Desde a ponta até o final. Primeiro, você está vendo o menino com a carteira de trabalho. Você deve se recordar, você mora lá no Jardim do Sol, você lembra aquelas filas enormes que se faziam para ir até a sede onde tirava a carteira de trabalho, Ministério do Trabalho, ali na rotatória, onde está tendo a trincheira ali? No meu governo, eu coloquei a carteira de trabalho automatizada, ela era tirada dentro do terminal urbano dentro do terminal rodoviário. Vinha gente de Nova América da Colina. Precisava nem sair dali, né? Vinha gente de Lupionópolis para vir até Londrina, tirava foto na hora e saía com a carteira de trabalho no mesmo dia. Era foto digitalizada
e a carteira de trabalho, Londrina foi uma das cidades do Brasil que mais emitiu carteira de trabalho. E aí tudo bem, era uma burocracia, porque as pessoas tinham que acordar de madrugada, pararam, nós facilitamos isso, acabamos com a fila. Olha só. Depois nós fomos qualificar essa mão de obra, eu em parceria com o ministro do Trabalho, que era o presidente do meu partido, PDT, Carlos Lupe, nós criamos o ProJovem aqui em Londrina. Olha. Eram milhares de vagas espalhadas de jovens a partir dos 15 anos que ganhavam uma bolsa de estudo, que ganhava o material escolar e ganhava o estágio já na empresa para começar a exercer o seu trabalho. Então, ele aprendia, em 3 meses ele já migrava para dentro da empresa e já estava com a carteira de trabalho assinada, com passe de ônibus, tudo certinho para ele. E aí, mais do que isso, não adianta você criar a qualificação, dar a carteira de trabalho se não tiver a oportunidade. Eu fui buscar empresas para cá. Parceiras. Nós fortalecemos, por exemplo, o microempreendedor individual. Também isso é muito importante, né? As empresas, eu criei dentro da prefeitura a sala do contador e a sala onde o contador fazia todos os seus serviços de burocracia para resolver o problema para as pequenas, grandes e médias empresas. Então ele tinha uma sala lá dentro com computador, não precisava ir e voltar, ele tinha acesso livre. Sala do empreendedor. Eu fui o prefeito empreendedor do Paraná, fui finalista de prefeito empreendedor no Brasil por causa disso. Por exemplo, a maior empresa hoje de Londrina de contratação de mão de obra é a Tata, que eu fui buscar na Índia. A Tata, uma empresa hoje que vai gerar 4.000 empregos. Nossa. E a Atos foi a última grande empresa antes da Tata que se instalou em Londrina com 600 empregos. Uma empresa era francesa, estava disputando Londrina com Campinas. Eu recebi os diretores numa mesa igual a essa, dentro da Sercontel, e mostrei as facilidades que Londrina tinha para atraí-los para cá. Você sabe que Londrina é uma das primeiras cidades do Brasil na criação de startups, de gamers. O Flash entende muito bem disso. Por causa do ISS tecnológico que eu criei. Eu reduzi o imposto e a pessoa que investia, o dono de empresa que investia em tecnologia, não precisava pagar o imposto. Ele investia dentro da empresa dele, ele comprava software, melhorava a potência da internet dele e ele não pagava isso para a prefeitura, investia na empresa e nós abatíamos nos impostos dele. Nossa, isso é muito bom. Então, nós facilitamos, por isso que eu fui o prefeito empreendedor, por isso que Londrina estava entre as cidades que mais geravam emprego. Esses dias saiu o ranking de geração de emprego, Londrina em 7º lugar. Esses dias, Londrina, que é a segunda em população, só poderia, teoricamente, perder para Curitiba, mas estava perdendo para Curitiba, para Araucária, para Ponta Grossa, para São José dos Pinhais, para Maringá, para Cascavel, e depois é que vinha Londrina. Sabe que eu lamento não haver estado aqui no Brasil nesse tempo, porque eu estaria tão orgulhosa. Porque eu sempre comento, Londrina é uma cidade incrível. E Londrina não merece ser conhecida como uma cidade prestadora de serviços. Nós temos muito mais para oferecer do que isso. Primeiro, temos área, terrenos, temos lugares que a prefeitura pode trabalhar para incentivos de grandes empresas virem para a gente, tem universidades, tem parques tecnológicos. Ô Flávia, foi inaugurado recentemente lá no Rui Virmão Carnaciale, na Avenida Liberdade, um projeto que eu doei à área e que eu fui para Brasília quando era prefeito e também como deputado para trazer um centro de qualificação da Universidade Federal. Olha que ninguém paga nada para exercer. Temos aqui perto onde nós estamos a Universidade Tecnológica Federal e temos esse centro tecnológico de formação de mão de obra, de cursos técnicos, que também são importantes. As pessoas a partir de 15 anos de idade já podem estar se qualificando ali. Claro que sim. Como eu fiz parceria também com o Senai, com o Sesc, para essa formação de mão de obra. Tem lá na São Euquinde um grande centro que foi criado em parceria com o Sesc para a qualificação de mão de obra. Tem piscina, tem academias. Ali bem na São Euquinde, ao lado da 4ª Companhia da Polícia Militar da cidade de Londrina. Como com o Senai também, nós ganhamos um prêmio em Paris, em parceria com o Senai, que faz a instrução profissionalizante do jovem. Eles estão agora também ali com a sede ali, onde era o Cadeião, né? Exatamente, foi nessa contrapartida entre o Sesc. Eu falei, eu dou o terreno para vocês montarem, mas eu quero que vocês peguem o Cadeião,
E o Cadeião agora vai virar o Museu do Café. Ali ao lado, aquele espaço que era antigamente da polícia, onde seu pai trabalhou. Sim, onde o pai muitos trabalhou. Anos. Eu ia pequenininha, tá? Então, eu sempre agora ia você lá. vai lá visitar o Museu do Café. Quando seus amigos Olha chilenos só. vierem nos visitar aqui, um lugar que foi de muito sofrimento. Sim, você sabe o que o Cadeião, na época da ditadura, que era tortura, que era muita coisa ruim ali. Eu, como repórter policial, trabalhei muitos anos. A Casa Amarela da Rua Sergipe, temida, ninguém queria ir para lá, que hoje é um espaço de música, um espaço cultural, a exemplo de várias cidades, várias capitais do Brasil, que utilizam esses espaços arcaicos para se transformar na produção cultural. Você teve, né, Barbosa? É muito interessante o teu trabalho, porque o teu cunho jornalístico, ele ia muito realmente para essa parte de brigar mesmo, da denúncia, de pôr a boca, servir de voz para as pessoas, né? Quando eu fui, né, repórter policial... Aliás, eu tenho uma fotinho lá em casa, tá? Eu tenho. Você tem foto antiga lá, eu né? tenho Quando uma lá, você era mandar. Dançarina também, você lembra? Tenho, mas eu tenho uma de você, do estúdio. Que legal. Da TV Tropical, vou te mandar. Aliás, a TV Tropical, né, Flávio, você podia fazer um programa especial, porque ali saiu gente pro Brasil inteiro, que está fazendo sucesso Aquilo até ali foi hoje. uma escola, né? Uma escola, você pode pegar aí em todas as áreas, quantas pessoas estão espalhadas por esse país aí, né, que são referência do jornalismo, da cultura. A rede CNT foi muito assim, né? Ela fez Primeira muita rede gente. fora do eixo Rio-São Paulo, né? Então o Alborguete esteve ali. Alborguete, Ratinho. Você pega Ney Inácio, você pega muita gente. Adriano Garibe. Desirê Soares. Desirê, ela era nossa apresentadora do telejornal na nossa época, né? Tanta gente, né? Pois é, foi aquele berço, né? Que coisa... você também, menina ainda, né? Mas que começou ali e com a produção de comerciais que você fazia. A gente tinha que aprender de tudo, né? O bom a CNT, ela tinha uma característica. Ela não só tinha, ela tem ainda, né? Apesar de estar com uma programação local, né? E uma programação local bem restrita, mas ela ainda existe no Brasil inteiro. E ela é a única empresa, nesse sentido televisivo, digamos assim, onde todas as unidades são do mesmo grupo. Porque as outras, as pessoas, quando elas não têm muito essa noção... A rede, né? Então, por exemplo, Rede Globo. Tá, você sintoniza no canal da Rede Globo. Mas a concessão do canal da Rede Globo numa cidade é de um grupo aqui empresarial. No Paraná é RPC. Mas o dono é um. É o outro. Né? É como se alugasse, né? Aquela transmissão, aquele espaço ali. A Globo, ela vende conteúdo, basicamente, né? Mas cada lugar... São alguns sócios que administram aquilo. Sim. Então, não é o mesmo dono, digamos assim, num geral, sabe? Que você vai e é a mesma família. A CNT tinha isso. Verdade. E eu acho que ela criou muito isso de família, né? Nós temos até hoje muito contato com pessoas que eram dali, pessoas que você dá aquela coisa saudosa, aquela coisa gostosa quando você encontra lá na frente. Fala, nossa, você não vê há muito tempo, você não sabe que eu passei, aconteceu isso, parece que você não se separou daquela pessoa nunca. Verdade. E isso é muito gostoso. Né? Dá saudade, né? Dá muita saudade. E assim, igual contigo, eu sempre fiz televisão, sempre fiz estúdio, fui locutora de áudios mesmo para documentários, comerciais. E a única coisa que eu queria muito fazer, mas eu ainda não tinha, exercido ali, era o rádio. E foi isso que você me proporcionou quando eu voltei ao Brasil. Te agradeço aqui. Você tem tudo a ver, né, Flávia? Você é uma woman show. Você, em qualquer lugar, você se vai bem, porque a tua origem é aquilo que você se propôs a fazer. Eu acho que está dentro do teu DNA, a tua vocação. Eu acho que cada um tem uma vocação, mas eu acho que é mais uma missão. Eu acho que cada um, Deus coloca aquela pessoa para ser alguma coisa. E eu vejo em você toda essa potência, todo esse esplendor de... Você é comunicativa, você é simpática, você tem dicção, você é linda. Então, eu acho que você tem tudo a ver com as câmeras ou com o rádio. Onde quer que você vai, você passa essa competência, porque você sabe de tudo, você é super bem informada, você gosta de se expressar, você não tem essa timidez e você brilha, né? Obrigada. Além de fotografar muito bem também, eu sou seu fã. Obrigada, E agradeço muito essa oportunidade
da gente estar aqui batendo esse papo, viu? A Barbosa tá on lá, ó. E a mãe tá on aqui também. Eu quero te desejar muita sorte nessa nova empreitada. Eu que agradeço. Independente de qualquer coisa e resultados, eu acho que você realmente tem muito ainda para agregar na vida de muita gente. Isso que nós temos aqui não é um privilégio, é uma missão e é uma responsabilidade. Tanto a comunicação quanto o dom de administrar. E você vai administrar vidas. Né? É isso aí. Então, muita sorte nessa empreitada, muito Deus ali, ó, no teu caminho. Te agradecer por estar aqui. Imagina, eu que Ele agradeço. pode fazer muitos mais depois, tá bom? Muitos outros depois, mas o primeiro foi comigo. O primeiro Com a gente certeza. nunca esquece. Nunca esquece. A primeira vez a gente nunca esquece. Né? Obrigado, viu, Flávia? Obrigada. Ó. Um beijo pra você, sucesso pra cada ti. vez mais. E esse papo rolou solto mesmo, viu? Ah, essa é a ideia. Obrigado. Obrigada aí. Gente, já sabe, né? Nós temos aquele encontro marcado. Eu, você, o resto é surpresa. Aqui no nosso Papo Solto. Obrigada, tá bom? Beijo.